Olá pessoal, bem-vindo ao Oráculo de Anubis. A nossa resenha de hoje vai ser o Tarô Sagrado dos Orixás. Ele é da editora Pensamento, é um tarô nacional. Na verdade, esse tarô aqui, ele é um tarô traduzido, porque tem a versão dele que é uma versão internacional, né? Então ele vem nessa caixinha aqui, ela não é magnética, ó, pode ver que ela fica meio abertinha. Aqui é o verso da caixa, apesar da caixa ser de uma boa qualidade, ela é bem durinha, assim. É uma pena só dela não ser magnética, porque daí ela não fica fixa, né, aqui do lado. Antes de eu abrir e começar a falar sobre o livro, eu quero agradecer a um grande amigo meu, Jorge. Esse tarô é presente dele. Esse é o livro. É um livro de brochura. A capa dele é colorida, mas dentro dele é todo preto e branco. Ele tem 248 páginas. O autor é o Zourak e o ilustrador é Durkon. Essa edição ela é de 2018. O título do tarô original que se deu essa tradução nacional para a gente é The Tarot of the Orixás. Falar um pouquinho sobre o autor. Desde muito criança, Zourak se iniciou no caminho que o levou à espiritualidade, desenvolvendo sua habilidade mediúnica com o passar dos anos. Estudou e lecionou espiritualismo kardecista, aperfeiçoando suas habilidades como médium, iniciando um caminho que, como diz, ainda não terminou de percorrer. Ele veio a conhecer a Umbanda e abraçou sua fé antes de se tornar sacerdote do Batuque e do Candomblé, santeria afro-brasileira. E mais tarde um babalorixá. Diz ele, minha fé não discrimina as outras. Ele não limita seus conhecimentos religiosos ao espiritualismo, mas os amplia a fim de incluir vários pontos de vista. Zourak é professor de parapsicologia cultural, controle mental e astrologia científica. Assim, obteve um doutorado em parapsicologia também. Com sólida formação universitária, cursou a Escola de Direito e de Ciências Sociais na Universidade Argentina de Empreendimentos, UADE, e graduou-se obtendo uma licença em Relações Públicas, cursos que incluíam Sociologia, Psicologia e Antropologia, que despertaram seu interesse e lhe valeram um reconhecimento nessas áreas. Seu trabalho na área de comunicação pelo rádio também o ajudou em seus estudos dos fenômenos paranormais. Aqui tem uma parte de dedicatória e aqui alguns agradecimentos. Essa parte é a parte do sumário. Aqui mostra, né, cartas principais, cartas secundárias, porque embora esteja escrito aqui Tarô dos Orixás, ele não é exatamente um tarô, porque o tarô é um sistema, né, o sistema Rider-Waite-Smith, e tem o também de Marsella, né, que já tem aquelas 78 cartas. Nesse oráculo aqui são 77 cartas. E a estrutura dele também é bem diferente, então não teria como dizer que ele é um tarô, mas sim um oráculo, como definição. Aqui tem um prefácio de pessoas, né, falando sobre a obra, e aqui a parte da introdução. Eu separei alguns pontos, eu vou falando só os pontos principais para vocês, assim, que eu achei mais relevante, né?
Claro que a minha sugestão é que seja adquirido assim para quem tiver interesse de se aprofundar no conhecimento, né? Tem bastante coisa para estudar. É bem interessante todo o trabalho que o autor realiza nessa obra. Então, na introdução fala o seguinte: a estas cartas foram incorporadas informações da numerologia, da astrologia e de outras disciplinas complementares. E os que já estiverem familiarizados com essas técnicas acharão mais fácil de entender seu significado. O autor quis trazer a África com seus mistérios e mitos para mais perto de nós e também quer levar a humanidade para mais perto da natureza, que nada mais é do que a criação de Deus. Este livro deve atrair o interesse dos que estão interessados em fenômenos paranormais, bem como folcloristas, psicólogos, filósofos, antropólogos e estudiosos e pesquisadores de culturas afro-americanas. Nessa parte onde fala África, continente mãe, o autor ele descreve que possivelmente a África foi o berço do primeiro homem e da primeira mulher. Ele diz que desde 1960, alguns cientistas, entre eles Alan Wilson, afirmaram que, com base no DNA dos mitocôndrios, que a história da raça humana começou no continente africano. Aqui onde ele menciona o título Os Orixás, ele fala que as raízes dos orixás se perderam no tempo, que poderíamos dizer que a humanidade pré-histórica já os adorava, talvez sem conhecer o fato. O orixá é pura energia, energia destacada de uma energia ainda maior que criou todas as coisas. O orixá é a energia de Deus, ou a sua criação na Terra. Os orixás se instalam em certas pedras que são ansiosamente procuradas no leito dos rios. Algumas vezes eles se instalam antes de atingir as margens, no mar, ou no alto de alguma montanha, onde a energia flui porque a natureza faz isso acontecer espontaneamente. Nessa parte aqui de cosmologia, o autor nos diz que os orubás reconhecem na natureza sua excelente mãe e aprenderam a amá-la e respeitá-la. Eles sabiam que, sem esse amor e respeito, os erros e falhas aconteceriam num consenso energético geral. Isso provocaria todo tipo de desastres, não só para a vida neste planeta, mas também para toda a vida e toda parte, vida que está toda interligada. Em seu pensamento religioso e místico, prevalecia a atitude de que tudo é energia, de que o Espírito Universal é semelhante a ela e ela é encontrada em toda parte. Aqui onde diz quem respeita os orixás respeita a natureza, o autor menciona que o próprio homem é a natureza, porque todos os nossos componentes fazem parte da natureza. E ficamos doentes quando há um desequilíbrio energético, quer o chamemos de falta de vitaminas e minerais ou lhe demos outro nome qualquer. É por isso, portanto, que quando ele se altera ou danifica o ambiente, a natureza adoece. Sobre essa parte do sincretismo, o autor menciona a despeito das proibições impostas aos escravos, que eles continuavam venerando seus orixás, escondendo-os atrás das imagens dos santos da Igreja Católica Romana, ou em prateleiras abaixo delas, escondidas em panos bordados do altar. Assim sendo, eles compararam a força guerreira de Ogum com São Jorge ou Santo Antônio, a suavidade de Virgem Maria com Nanã, e etc. Assim foram capazes de traçar um verdadeiro paralelo entre sua fé, suas concepções e a crença dos homens brancos. Então, o sincretismo, né, para quem não conhece a religião Umbanda, é a mistura dessa cultura africana, dessa cultura que os escravos trouxeram da África, com a religião católica, né? Então, houve esse sincretismo. Aqui tem a tabela, ele até coloca a tabela comparativa, né? Por exemplo, assim,
Aqui em Ançã, por exemplo, seria para a Igreja Católica Santa Bárbara, Santa Teresa, Santa Joana d'Arc. Ogum seria na Igreja Católica o reflexo de São Jorge, Santo Antônio, São Pedro, São João. A Iemanjá para a Igreja Católica seria como Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Guia e assim por diante. Então aqui tem toda uma tabela que relaciona a parte dos orixás com os santos católicos e até as divindades greco-romanas. Por exemplo, a orixá Oxum estaria sendo representada por Afrodite ou Vênus como divindade greco-romana. Então tem toda a tabela aqui relacionando todas as três: orixás, santos católicos e divindades greco-romanas. Aqui onde diz relacionamento entre as cartas e seus possuidores, o autor menciona que os sensitivos, pessoas que têm habilidades mediúnicas, que podem continuar se desenvolvendo cada vez mais, que é um tipo de adivinhação é usado, irradiam ondas magnéticas, irradiações que as cartas captarão e enviarão de volta como informação, orientação e conhecimento. Portanto, deve haver uma comunhão perfeita, indivisível entre as cartas e o dono delas. E aí ele faz algumas recomendações para uso, né? Por exemplo, não tirar as cartas da sala de consulta, ter um lugar específico para jogar, não deixar as cartas serem tocadas por estranhos e assim por diante. Aqui ele menciona sobre numerologia, né? Os números mais usados pelo esotérico, por exemplo, o número 3, que tem a ver com a Santa Trindade, os 3 Reis Magos, 3 virtudes teologais. Também menciona sobre a questão do número 7, que é um número mágico, a relação do mistério, o número criativo. Aí tem algumas relações com as 7 notas musicais, 7 chakras, 7 pragas do Egito, 7 dias da semana, os 7 princípios herméticos. Aí o autor, né, ele menciona que o tarô dos orixás compõe-se de 77 figuras, ou seja, 2 7 repetidos, cuja soma final nos dá como resultado o número 5, a aliança essencial. Assim o denominou Pitágoras, que representa o homem, 7 mais 7 igual a 14, ou 1 mais 4 igual a 5, o ser humano. E é por essas razões místicas e esotéricas e numerológicas que o número de cartas resulta no número 5. Ele está destinado e é figurado por aquele a quem é dirigido, por e para a humanidade, para resolver seus enigmas e inquietações e para solucionar cada um dos seus dilemas. Ele justifica aqui, né, o porquê que ele compôs o oráculo dele em 77 cartas. Aqui nesse título ele fala sobre a comparação com o tarô tradicional. O tarô dos orixás, porém, compõe-se de 77 figuras, das quais 25 são principais e 52 secundárias. Estas últimas são divididas pelos 4 elementos da natureza, isto é, a terra, a água, o ar e o fogo, contendo cada elemento 13 cartas. Para isso, levou em conta razões numerológicas, esotéricas e mágicas. Outra grande diferença é que o tarô dos orixás é formado por divindades do panteão iorubá, energias do bem e da luz, verdadeiras energias produzidas pelo Altíssimo. E aqui ele coloca 2 listagens, né? Uma de tarô dos orixás e uma do tarô tradicional para fazer uma comparação. O que cada um poderia estar vinculado com o outro. Por exemplo, aqui, a Oxum com a sacerdotisa. A Yansan, por exemplo, não tem uma carta que possa ser vinculada a ela. Aqui Iemanjá imperatriz e assim por diante. Aqui na parte das cartas vem todas as cartas, né? Todas as 77 cartas. Ele coloca toda uma descrição de cada carta. E aqui no final ele coloca o significado, a parte de significados, coloca uma oração também.
Aqui tem uma parte que ele ensina como energizar o baralho, né? Menciona também o ritual de energização. Coloca até uma invocação, uma oração para fazer isso. Ele coloca métodos de tiragem, a jogada do Pochoró, jogada da Cruz Sensata, jogada das pirâmides de Gizé, jogada do sétimo chakra e os métodos mais conhecidos, né, que é o método celta, o método das 12 casas astrológicas, tem uma parte aqui que ele fala sobre causalidade fundamental do conhecimento, como essa tabela pode ser usada para trabalhar com os elementos, né? Uma oração também é colocada. Aqui ele fala sobre magia, ele explica o que significa. Sobre essa parte da Umbanda, ele fala que trata-se de um fenômeno religioso muito espelhado no que ocorre no Brasil e nos países limítrofes. A origem de seus rituais está fincada na África e o conteúdo do seu dogma é baseado numa história comum que foi repetida em alguma ocasião por toda a América. Ele fala que tem 2 tipos de Umbanda. A Umbanda branca, que também é chamada de Umbanda Caritas, que por meio dela se manifestam os espíritos de nativos americanos e escravos ansiosos por evoluir e trabalhar o aspecto espiritual com o objetivo de ajudar os seres encarnados. E a Umbanda dos Caboclos, que é uma linha que apareceu muito mais tarde e que geralmente serve como primeiro elo no curso desse credo. Os africanistas dos Nagôs, Oiós e Cabinda são totalmente livres para praticar esta Umbanda. E muitos dos seus rituais fazem parte do chamado batuque. Aqui ele fala também que santeria não é igual a voodoo. Aí ele explica um pouquinho, né? Que a palavra voodoo tem sua origem na linhagem Fon e significa princípio de vida, espírito. Suas práticas têm como base o culto dos loás, espírito ou seres sobrenaturais. E diz que a fonte da santeria é o povo, principalmente o povo de Yorubá, uma tribo natural do sul da Nigéria, que foi capturada, escravizada e enviada primeiramente a Cuba e ao Brasil, de onde se espalhou por toda a América. O voodoo vem do Dahomey, que se instalou no Tahiti, depois de 1957, quando François Duvalier assumiu o poder por 12 longos anos. Ele escolheu como sua elite os infames Totons Macaultés, que espalharam não só terror físico, mas também espiritual por meio do voodoo e da bruxaria. Aqui tem uma partezinha que ele fala sobre confissões de um ateu. Aí tem o epílogo, que é tipo uma conclusão, né? Aqui tem o glossário com algumas palavras que são mencionadas tanto no tarô quanto no livro, né? Como fonte de pesquisa. E aqui tem a biografia. Aqui dois títulos de livro de publicidade. Agora eu vou apresentar para vocês as 77 cartas desse oráculo, começando pelas cartas principais: Elegbara, Exu, Pombagira, Ogum, Yansan, Xangô, Omolu, Obá, Oxumaré, Oxum, Iemanjá
Oxalá, o Babalorixá, anjo custódio, o casal, o homem, a aldeia, a terra, o sol, a lua, o expulso, Egu, o karma, o diabo, o prisioneiro escravizado. E aqui começam as cartas que são chamadas como secundárias. As de água, 2 de água, 3 de água, 4 de água, 5 de água, 6 de água, 7 de água, 8 de água, 9 de água e 10 de água. Elemento água. Agora o elemento terra. As de terra, 2 de terra, 3 de terra, 4 de terra, 5 de terra, 6 de terra, 7 de terra, 8 de terra, 9 de terra e 10 de terra. A carta representando o elemento terra. E agora o elemento fogo. As de fogo, 2 de fogo, 3 de fogo, 4 de fogo, 5 de fogo, 6 de fogo, 7 de fogo, 8 de fogo, 9 de fogo, 10 de fogo, carta representando o elemento fogo. Agora o elemento ar. As de ar, 2 de ar, 3 de ar, 4 de ar, 5 de ar, 6 de ar, 7 de ar, 8 de ar, 9 de ar e 10 de ar. Carta representando o elemento ar. Ondinas e sereias. Mensagem da água. Duendes e gnomos. Mensagem da terra. Salamandras. Mensagem do fogo. Fadas e silfos. Mensagem do ar. Aqui o verso das cartas. As cartas dessa editora Pensamento, eu sempre observo que ela vem com uma barbatanazinha assim. Então é o único, e elas são bem frágeis também. Eu acho que fica a dica aí, né, que a editora poderia melhorar a qualidade das cartas. Elas são muito bonitas, mas a estrutura delas poderia ser mais resistente e não vir com essas barbatanazinhas. Essa foi a nossa resenha do Tarô Sagrado dos Orixás. Muito obrigada pela companhia de todos e fiquem com Deus.